Pessoal, esse vídeo é para fazer uma breve explicação do que é o verbo to be, para que ele serve. O verbo to be nada mais é do que os verbos ser e estar da língua inglesa. E assim como no português a gente precisa conjugar os verbos para poder utilizá-los dentro de frases, no inglês isso não é diferente. Tá, mas o que é conjugar um verbo? Conjugar um verbo é combiná-lo com as pessoas sobre as quais a gente está falando, para que a frase faça sentido. Vou dar um exemplo em português para que fique bem claro. Se eu disser o seguinte, eu ser professora, todo mundo sabe que essa frase está inadequada. Por quê? A palavrinha ser, o verbo ser, não está combinando com a pessoa sobre a qual a gente está falando, que no caso sou eu. O correto seria eu sou professora, porque o ser deveria ser conjugado, combinado com a pessoa sobre a qual a gente está falando, certo? Quando a gente fala sobre conjugação verbal, a gente tem que lembrar que na língua inglesa nós precisamos fazer isso também com o verbo to be para que ele tenha sentido completo. E no inglês, o verbo to be tem 3 jeitos de ser utilizado dentro de frase no presente, que são essas 3 formas aqui, ó. Am, are e is. O que são essas 3 formas e como nós as utilizamos? Eu vou começar pelo am. O am nada mais é do que o jeito de falar ser ou estar quando nós estamos nos referindo à pessoa eu, I. É o mesmo que sou ou estou, ok? Eu sou professora, eu estou em casa. I am a teacher, I am at home. O is é o terceiro que está aí no painel. É a forma verbal do verbo to be que a gente utiliza para se referir à terceira pessoa do singular. Ele ou ela, he, she ou it. Significa é ou está. Ele é legal, he is nice. Ela está dormindo, she is sleeping. Agora o are, Priscila, o que a gente faz com ele? O are basicamente é o plural do verbo to be. É ele que a gente utiliza quando a gente precisa falar sobre nós, vocês, eles ou elas, we, you ou então they. Então, se a gente fosse fazer uma tradução do are, nós precisaríamos de uma coleção de palavras muito maior do que a gente já utilizou ali no am e no is. Olha só, se a gente fosse traduzir o are numa frase em que nós estamos nos referindo a nós, por exemplo, we are the champions, nós somos os campeões, mas a gente também pode significar o are como estamos. We are at home, nós estamos em casa. O are também pode significar são ou estão, se a gente for utilizá-lo numa frase em que a gente esteja falando sobre eles ou elas, ou ainda sobre vocês. Porém, prestem atenção, em uma única situação, o are pode ter o sentido de singular, que é quando ele está sendo utilizado com o you, e o you nesse contexto vai significar você, tá bom? Vamos ao exemplo. Antes do exemplo, olha aí, tem um quadrinho explicativo. Am, a gente utiliza para I, significa sou ou estou. Are, nós usamos para you, we ou they, ou seja, pode significar são, estão, somos, estamos, são, estão novamente. O is, a gente utiliza para he, she ou it, tem o significado de é ou está. Agora sim, vamos aos exemplos. Aqui a gente tem um exemplo para cada uma das pessoas, para cada um dos pronomes e, consequentemente, unido a cada uma das formas do verbo to be. Olha o primeiro exemplo. I am from New Zealand. Eu sou da Nova Zelândia. You are Chilean. Você é chileno. He is 20 years old. Ele está com 20 anos de idade. She is a nurse. Ela é uma enfermeira. It is a big dog. Isso ou ele é um grande cachorro. We are intelligent. Nós somos inteligentes. You are students. Vocês são alunos. They are married. Eles estão ou eles são casados.
Agora, olhem que interessante. Todas essas frases que a gente está vendo aí podem ser reduzidas, podem ser encurtadas. Por quê? A união desses pronomes que estão na primeira coluna com o verbo to be que está na segunda coluna pode gerar uma forma curta, o que a gente chama de short form. O que é isso, Priscila? O que é short form? É exatamente um jeito da gente falar as coisas mais rapidamente. Prestem atenção no próximo slide. Olhem só as mesmas frases, porém mais curtas. Vou voltar para o slide anterior e vou voltar para esse novamente, ó. Estão vendo? A mesma frase, porém diferente. Por que, Priscila? Vamos concentrar nas duas primeiras colunas e nas frases que a gente tem. As contrações, as formas curtas acontecem quando a gente utiliza o apóstrofo, ou então em português apóstrofo, e substitui uma letrinha por ele. No caso, a gente tem como encurtar essas frases colocando o apóstrofo no lugar da primeira letrinha do verbo to be. Olha o que a gente fez da primeira coluna para a segunda. I am virou I'm, you are virou your, he is virou his, she is virou she's, it is virou its, we are virou we're, you are virou your e they are virou their. Priscila, qual é a consequência disso? É muito mais rápido para falar. Essa é a consequência. Então, quando a gente precisar utilizar a forma curta, basta unir o pronome pessoal ao verbo to be, substituindo a primeira letrinha do verbo to be. Tá ok, galera? Essas são as formas, essa é a forma afirmativa do verbo to be.